No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqueles que eu considero que sejam os melhores ETFs para o ano de 2025, ETFs da Bolsa Americana. Então, quer saber quais são eles? Fica até o final do vídeo. Fala galera, aqui é o Felipe, nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Eu vim trazer para vocês hoje aqui então os ETFs que na minha estratégia, na estratégia que eu uso aqui no canal, eu vejo que eles são os melhores para o ano de 2025. Esses ETFs, eles não são de especulação, de explosão de valores no curto prazo, nada disso. São ETFs que eu acredito que você possa segurar eles aí por muito tempo. São ETFs realmente de longo prazo. Lembrando que este vídeo não é recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. O primeiro ETF que eu vim trazer para vocês aqui é o SGOV. Esse ETF, atualmente, ele custa aqui $100. Esse ETF ele é um ETF de renda fixa americana de curto prazo. Ele é ideal para você fazer caixa. Quando você quer deixar um dinheiro parado em dólar, só ele rendendo alguma coisinha para você fazer alguma coisa no futuro. Então esse ETF ele é o SGOV, ele custa na faixa dos $100, mas você pode comprar fracionado a cota dele, não tem problema. O preço dele aqui, você vai perceber que ele fica sempre na faixa dos $100, você fica entre 100 e 100,8. Ele não vai sair muito disso aqui, porque dentro do ETF são títulos curtos aí de máximo 3 meses lá do governo americano, por isso que ele vai ficar sempre nessa faixa e aí ele vai pagando a flutuação ou os rendimentos em forma de dividendo para você. Então aqui na página da gestora da BlackRock, que é quem gera esse ETF, ele tem uma taxa bem baratinha aqui de 0,09, eu acho que é o ETF de renda fixa mais barato que a gente tem, se eu não me engano. Então, se a gente for olhar aqui a composição do ETF, né, são os Treasury Bills, que são os títulos do governo americano, são aqueles de curto prazo. E se a gente for olhar os vencimentos aqui, ó, dezembro de 2024, fevereiro de 2025, janeiro de 2025, então ele tem no máximo ali de 0 até 3 meses. Isso faz com que não tenha muita oscilação no preço da cota, então realmente ele é um ETF perfeito aí para você ter caixa. E aí, mensalmente, esse rendimento do título ele vai distribuindo para você em forma de dividendos. Então você pode ver aqui que ele distribui todo mês. A última distribuição dele foi de 37 centavos aproximadamente. O próximo ETF que eu vou trazer para vocês aqui é um ETF de dividendos, é o SCHD. Atualmente esse ETF SCHD ele está custando em torno de $27 o preço de cada cota. Esse é um ETF que ele é gerido pela Charles Schwab. A taxa de administração dele é de 0,06, é uma taxa bem barata para o ETF de dividendos, né? Ele segue esse índice aqui, ó, Dow Jones US Dividend 100. Então, são as 100 maiores empresas pagadoras de dividendos lá dos Estados Unidos. São empresas americanas que tem aqui dentro dele. Ele seleciona essas 100 maiores empresas pagadoras de dividendo, mas ele passa um filtro nessas empresas. E o que esse filtro faz? Ele pega filtros de saúde financeira das empresas, por exemplo, fluxo de caixa, entre outros. Então, ele acaba que ele vira um ETF de valor também, porque ele só tem boas empresas. Não tem nenhuma empresa aventureira ali dentro dele. São empresas que estão crescendo seus dividendos, né? São 100 e ele passa esses filtros de qualidade nas empresas, o que faz ser um ETF de dividendo, mas é um ETF que também você ganha na valorização da cota dele. As 10 maiores posições desse ETF, só para você ter noção de quais são, a gente tem a Cisco, que é uma empresa de computadores, a BlackRock, que é uma gestora de recursos, a gente tem Home Depot, que é uma empresa de supermercados e de lojas, Chevron, que é uma petrolífera, Verizon, que é uma empresa de comunicação, a Pfizer, que é uma farmacêutica, entre outros que a gente tem aqui também. Aqui são as distribuições de dividendos que esse ETF tem. Então ele paga trimestralmente de 3 em 3 meses. Então, o último pagamento dele aqui foi de 26 centavos por cota. Então ele paga aí de 3 em 3 meses. Os próximos ETFs aqui da nossa lista são 3. São ETFs de ações que seguem índices aí bem amplos, com bastante ações, bastante empresas, bastante países dentro deles. Então, os 3 ETFs que eu vou falar agora são o VT, o VTI e o VOO. Começando pelo ETF VT, atualmente a cota dele está custando aqui em torno de $118, mas você pode comprar a cota fracionada, não precisa se preocupar com o preço dele em si. Esse ETF VT, ele é um ETF que a gente chama de base neutra, porque ele investe em todas as bolsas do mundo e ele já respeita o peso de cada uma. Países com maior economia ele coloca maior peso, países com menores economia ele coloca menor peso. Então vai ter todos os países aí, países desenvolvidos e países emergentes. E vai ter todo tipo de empresa que tem nas bolsas, as empresas grandes, as médias e pequenas.
Então, para vocês terem noção como que está distribuído esse ETF, a gente vai ter primeiro aqui Estados Unidos com 64% das ações que tem ali dentro, Japão com 5%, Reino Unido 3%, Canadá 2%, China 2%, entre vários outros países que ele tem aqui. A gente for olhar as 10 maiores posições, a gente vai ver que são empresas, coincidentemente, que são as empresas americanas. Tem várias empresas de outros países também, é que realmente as americanas são as que despontam mais. Então a gente vai ter Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Google, entre outras aqui. O outro ETF que eu queria falar para vocês, que é o VTI, a cota dele custa $294. Ele existe aqui desde mais ou menos do ano de 2001. Esse ETF, ele investe só em Estados Unidos, mas ele investe em toda a bolsa americana, todo o mercado que tem na bolsa americana, todas as empresas. Se a gente for ver como que ele está distribuído aqui, ele vai ter aqui 33% em tecnologia, então ele é um pouco concentrado em tecnologia, vai ter 14% em consumo discricionário, 13% industrial, 10% healthcare, que é a parte de saúde, 11% financeiro, entre outros aqui. E aí, se a gente for olhar as 10 maiores posições, coincidentemente vão ser as mesmas posições lá do VT. Ok, lógico que os pesos vão estar um pouquinho maiores aqui, porque lá os pesos eram em torno de 3, 2% das primeiras posições. Aqui as primeiras posições, o peso já sobe para 5% cada uma delas. Mas ele também tem bastante empresa aqui dentro dele, tá? O VT, ele tinha em torno lá de 9 mil empresas dentro dele. Já esse VTI aqui, ele tem em torno de 3.624 empresas aqui dentro dele. E o terceiro ETF de ações é o VOO. Ele custa aproximadamente, o preço da cota dele, $548. Esse ETF ele existe aqui desde o ano de 2010. O VOO ele segue o índice do S&P 500, que são as 500 maiores empresas da bolsa americana. Ou seja, esse ETF ele tem as maiores 500 empresas lá dos Estados Unidos. Se a gente for olhar a distribuição dele aqui como tá, a gente vai ver que ele tem 31% em tecnologia, tem 10% em consumo discricionário, 10% na parte de saúde, 8% industrial, 13% financeiro, entre outros aqui. E aí, se for olhar as 10 maiores posições, vão ser praticamente as mesmas lá do VT e do VTI. Então, a diferença entre eles, VT é mundo inteiro, é o que a gente chama de base neutra. O VTI pega a bolsa americana inteira, todas as empresas são listadas em bolsas, pequenas, médias e grandes. E o VO ele pega as 500 maiores empresas da bolsa americana. Ele é uma seleção um pouco maior, né? Você restringe um pouco, mas é um ETF bastante interessante aqui também. Se eu fosse montar uma carteira com estes ETFs, como que ficaria essa carteira? Aqui no canal eu tenho uma estratégia, que é a estratégia núcleo satélite. Então o núcleo, que é esse que está aqui em azul, que é um de ações em geral. Eu costumo escolher um ETF geral de ações com uma base neutra ou uma base bem ampla de ações para colocar aqui, 50%. 20% eu costumo deixar em um ETF de renda fixa. E nesses 30% eu costumo deixar livre para você colocar outras estratégias. Você pode pôr a parte de real estate, que são os fundos imobiliários americanos. Você pode pôr dividendos, Bitcoin, ouro, né? Você pode escolher uma estratégia para você colocar aqui. Ou você mesmo ir lá e comprar as empresas, fazer um stock picking, escolher as empresas e colocar aqui dentro desses 30%. Então essa estratégia, ela me blinda de correr grandes riscos desnecessários, porque o core, o núcleo da carteira, que é 50%, já vai estar em um ETF amplo. Ele já me evita de cometer grandes erros. Então, colocando aqui os ETFs, né? Esses ETFs que eu citei aqui no vídeo, lembrando que isso aqui não é uma recomendação, é a maneira como eu invisto. Aqui ficaria assim. Aqui, nessa parte azul, que é os 50% da carteira, eu escolheria um dos três, ou VT, ou VTI, ou VO. Qual seria o critério de seleção? Se eu quisesse pegar o mundo inteiro, a base neutra completa, eu colocaria o VT. Se eu quisesse pegar só Estados Unidos, só a bolsa americana inteira, eu colocaria o VTI. Agora, se eu quisesse fazer um foco maior nas 500 maiores empresas americanas, seria o VOO. Eu tendo a escolher aqui o VT, mas teria essa liberdade para escolher entre um dos três, porque os três desempenham um papel excelente nessa parte aqui. Aqui, nos 20%, seria esse ETF SGOV, que é um ETF com uma taxa baixíssima, e aqui, por exemplo, o SCHD, que é a parte de dividendos, né? Mas você poderia trocar por outra estratégia aqui nos 30%. Então, a minha carteira ficaria desta forma. Você já conhecia esses ETFs? Sabiam que esses ETFs já existiam? Sabia a função de cada um deles? Me conta aqui nos comentários como que está a sua carteira, quais são os seus investimentos aí para o ano de 2025. No vídeo de hoje é só. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.